Mais ou menos 30 anos depois, os restos dele tiveram que ser desenterrados e queimados, porque ele foi considerado herege, e herege tinha que ser queimado. Onde há uma liderança partida desse jeito, uma disputa por espaço, nós fugimos do padrão que Cristo estabeleceu para a igreja, não é? Tem uma época aí que tem a proeminência de 3 papas ao mesmo tempo. Um papa em Avignon, no sul da França, o outro em Roma e o outro em Pisa. Em Avignon, por exemplo, o príncipe Felipe da França, ele quis um papa que fosse de origem francesa. Olá, sou o pastor Wilson do Amaral Filho, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e você está no podcast de História da Reforma Protestante. Nestes episódios todos que a igreja vem produzindo, nós contamos com a presença, a participação direta do presbítero Vlander Zickel, presbítero de nossa igreja, que está a cada dia mais inteirado do assunto de História da Reforma Protestante. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde, contente de estar aqui mais uma vez e vamos em frente. Vamos. Hoje o nosso assunto começa com desavenças. E qual é exatamente este período que você quer contemplar no episódio de hoje? Nós estamos já considerando da metade indo para o final da Idade Média e para dar um panorama de como estava, né, a situação do cristianismo, situação, vamos dizer assim, até socioeconômica, geográfica dentro da Europa, que é onde vão acontecer todas as coisas que vão acabar desencadeando na reforma. Primeira parte que nós temos que salientar é esse rompimento aqui que ocorreu entre o Ocidente e o Oriente, no que se diz respeito ao cristianismo, né? No ano 867. Né? Sim. Então fica formalizadas assim as tendências Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Tá? Sei. Eles vão questionando o outro, um não querendo aceitar muito a influência do outro, até que acaba acontecendo uma excomunhão recíproca, que é quando há a separação mesmo, a cisão dentro do cristianismo, não é? Que é no ano 1054, entre o Papa Leão IX e o Patriarca lá de Constantinopla. Isso, então, perfaz quase 200 anos que ficou nessa situação. Sim, exatamente, para ver que as coisas demoravam para Acontecer. para acontecer, né? Agora, você mencionou o fato de que, do lado católico romano, nós temos a figura suprema do Papa e, na Igreja Ortodoxa, o Patriarca. O Patriarca. Que a gente identifica normalmente com aquele traje todo preto, né? E sempre eles têm barba, né? Sei. Enquanto que no catolicismo romano tem um chefe geral que é o Papa, né? O ortodoxo ele tem os patriarcas, né? Então tem várias regiões, né? Certo. A gente até costuma falar que normalmente os patriarcas eles procuravam se entender, tentar manter uma linha, mas por exemplo hoje tipicamente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos uma briga entre os patriarcas das duas nações. Os que dois se interessante. desentenderam porque o russo apoia o Putin e o outro está apoiando o presidente deles, Zelensky. lá, o Zelensky, né? Muito bem. Vamos prosseguir. Tá. Bom, após essa divisão do papado, né, a gente vê também uma outra coisa, essa divisão do papado agora dentro, naturalmente, do catolicismo romano, tem uma época aí que nós vamos observar que tem a proeminência de 3 papas ao mesmo tempo. Um papa em Avignon, no sul da França, o outro em Roma e o outro em Pisa. Né? E isso daí fica aproximadamente também uns 150, 160 anos, né? Nessa situação. Imagina, né? A quem que o povo segue?
E não era só na Itália, ou no que constituía a Itália, que a Itália também era uma colcha de retalhos, mas os outros países que estavam ao redor e que tinham abraçado o catolicismo. A quem seguir, não é? Então era uma política muito forte, inclusive com batalhas entre eles, cada um tentando ter o seu próprio exército. E o povo sem ter a quem realmente obedecer. Cada um procurava seguir uma linha. Até que eles veem que essa situação é insustentável e eles chamam para um conclave, vamos dizer assim, uma reunião, um concílio, e eles elegem então o Martinho V. O Martinho V vem, ele depõe 2 e um outro é excomungado. Então os 3 caem fora e a igreja volta a ter um único líder, né? Tá. Nesse tempo é possível a gente enxergar se algum dogma, alguma encíclica, algum documento proveniente desses papas, desse trio de papas, vai contra a doutrina da igreja ou acrescenta algum item doutrinário, vamos dizer assim, que porventura a igreja pratica até hoje? Não necessariamente. O que tinha era aquelas que nós mencionamos, né? Aqueles desvios, aquelas inovações. A contribuição positiva realmente não houve, não que eu consiga recordar aqui. Porque, na verdade, o que tinha era uma briga política, né? Era uma ação de desgaste da igreja, realmente. Eu fico pensando nesse conjunto de coisas que a igreja viveu em relação ao que Jesus disse. O meu desejo é que eles sejam unidade da igreja. Quer dizer, onde há uma liderança partida desse jeito, uma disputa por espaço, nós fugimos do padrão que Cristo estabeleceu para a igreja, não é? Não dá, né? Não dá. Realmente não dá. Mas vamos prosseguir. Certo. Bom, daí a gente já considerando um pouquinho sobre a igreja medieval, a gente sabe que ali ela sofreu influência, obviamente, do ambiente, esse ambiente confuso que estava e da época, mas também ela foi responsável, em boa parte, pela preservação de bens morais e intelectuais. A gente tem que lembrar que nos mosteiros, principalmente, é onde se guardavam, né, vamos dizer, os livros que mais tarde compuseram as bibliotecas, né? Sim. Com livros únicos, não só da parte religiosa, cuidando da parte da vida prática, a vida espiritual, mas também livros da área científica. Entendo. Né? Mas esse cisma, ele naturalmente ele segurou o desenvolvimento, né, por uns 200 anos, né, até um pouco mais, porque depois até se acertarem com aquele Martinho V, né, e a igreja teve praticamente que retomar, tinha o partidarismo, não só dentro da igreja, mas também nas várias nações, com os reis, imperadores, cada um procurando seguir um lado, né? Sim, Avignon, tudo que favorecesse o seu lado. O seu lado. Em Avignon, por exemplo, o príncipe Felipe da França, ele quis que tivesse ali um papa que fosse de origem francesa. Então ele foi buscar um na cidade de Genebra, que é o lado francês, na Suíça. Mas ele não concordou que ele permanecesse, por exemplo, na Itália. Obrigou ele a vir. Essa é a razão pela qual teve um papa que permaneceu um tempo em Avignon, né? que é no sul da França. Né? Muito bem. Aí a gente observa, então, dentro da igreja, o comportamento da igreja, né? Quem tem o material aí disponibilizado, a gente procurou, né? A gente sempre gosta de pôr um gráfico e tal, que às vezes fica mais claro. E a gente vê que ao longo dos séculos, né, os problemas da igreja são cíclicos.
Tá, esse fenômeno acontece inclusive na igreja evangélica, né? Também não tem, é uma característica, porque a igreja ela é formada, a igreja visível é formada por seres humanos, Sim, né? E o ser humano nós sabemos a sua natureza, né? Então exato. é altos e baixos, tem períodos que tudo parece caminhar bem, de repente há uma queda, depois Verdade, tem que trabalhar para recuperar, né? verdade. Então, nós colocamos aqui o comportamento da igreja, pode ver que é algo que oscila, né? Com pontos positivos e negativos. Há um comentário que eu gostaria de fazer, é que nos dias de hoje, eventualmente uma crise que acontece numa determinada igreja ou denominação evangélica e que se repassa para imprensa, para mídia em geral, ah, as pessoas que veem aquela notícia imaginam que todas as igrejas estão sofrendo dessa queda. E elas generalizam, né? Elas dizem os evangélicos estão fazendo isso quando foi um ponto isolado ali. Então há muitas igrejas boas que estão pregando o evangelho, que estão vivendo para a glória de Deus, mas que são difamadas em função de um escândalo que acontece em algum ponto e que a mídia usa como ah, Ponto negativo, ponto né? negativo. A gente vê isso hoje e, infelizmente, né? O próprio governo tenta difamar ou jogar muito da culpa do que está acontecendo aí até para o grupo de evangélicos, É, né? Para essa porção da população brasileira, né? verdade. Bom, esse trabalho que a gente vê de recuperação, de manutenção da igreja, né? Através da boa prática e da fé cristã, né? Da sã doutrina, ela tem que ser feita por nós, Sim, que somos a igreja visível, né? sim, E por que que varia? Porque existe o quê? Uma tendência natural de degradação devido à natureza humana, sim, né? Por isso que o homem tem que procurar estar sempre num processo de aperfeiçoamento, né? sim. Que é o Sempre que se nós vigiando chamamos também. de santidade, né? Exato. O termo usado para a igreja. Mas a gente vê que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, em determinadas etapas também da evolução, do passar do tempo, ele prepara pessoas, né, para dar uma corrigida na nau e colocar, né, o navio outra vez no rumo certo, né? A gente vai avançando um pouco mais e a gente vê alguns exemplos, né? Por exemplo, primeiro exemplo, Valdenses, que nós já falamos, né? Lá em 1140, em Lyon, na França, não é? Sim, Nós vimos já, eles começam, por exemplo, a ter um entendimento a respeito do que diz a Bíblia. Por exemplo, todos tinham direito à ceia, sim, todos tinham direito à palavra, ou seja, conhecimento da Bíblia. Não concordavam com a transubstanciação, né? Aí já vem uma ação da igreja, o que que é? Excomunhão, perseguição, né? Uma característica deles, da Bíblia, quando a gente fala na parte dos valdenses, a gente faz referência especificamente ao Novo Testamento, sim, né? Que Pedro Valdo fez a tradução para o provençal, que é um dialeto francês, que era usado ali até em parte da Suíça e da própria Itália, né? sei. Ele estabeleceu isso como única regra de fé e prática, já naquele tempo, 1100 e pouco. Pregação deles era feita de dois em dois. Isso porque um apoiava o outro, sempre, e nós sabemos de algumas denominações por aí que usam essa mesma técnica, né? Sempre É, sai de dois para pregar, para é. falar, para comentar. Esse é um princípio extraído dos costumes de Jesus. Jesus encaminhou discípulos de dois em De dois dois para em ir dois. na frente dele à medida que ele avançava nos territórios da Galiléia, Samaria, Judéia. Já iam preparando, né? Isso. Tá. Os hábitos deles, né? Por exemplo, não aceitavam missa e oração aos mortos. Jejuava aos domingos, quartas, sextas, comia do que alguém oferecesse. Eles não se preocupavam nem em preparar o próprio alimento, né? Sei. Viviam como mendigos, né? Isso daí que é algo que vai ser contestado mais tarde.
Bom, além dos valdenses, dentro da própria Igreja Católica, nós temos os grupos dos franciscanos, dominicanos, que eles adotaram praticamente os mesmos costumes dos valdenses. Mesma coisa? Então já era uma ordem diferenciada em relação àquilo que se pregava em Roma, né, por exemplo. Sei. Mas o homem continua sempre tendo o quê? Se desviando das leis divinas, né? E a gente vê a intervenção de Deus, né? No Antigo Testamento, a gente vê quando Deus estabelece, né, Noé, né, o dilúvio, e dá uma corrigida em tudo. Moisés, na saída do Egito, é necessária intervenção, Deus prepara também Moisés. No Novo Testamento, a gente vê o ponto mais importante, que é o que? A intervenção do Pai através do seu Filho, Jesus, né, que vem para a redenção, né, para corrigir também a rota que a humanidade estava tendo. E no século XVI, então, vai aparecer a Reforma Protestante. Sim. E a pergunta é, será que parou por aí ou nós vamos ter novas etapas, novos surgimentos de alguém? Né? Quer dizer, dá para observar que Deus vinha mantendo pessoas, como você falou no começo desse episódio, Deus sempre levantou pessoas especiais e Deus foi levantando esses grupos aqui e ali para retornarem à Escritura. Não se tratava de um movimento político, se tratava de uma chamamento. E de uma afinidade maior com a Escritura. Exato. O objetivo sempre foi isso, né? Para valorizar a própria palavra de Deus, né? Era esse o sentido, né? E realçar a importância de Deus na vida desses grupos, das pessoas. Exatamente. Aí aparece o que normalmente se classifica como predecessores, né, da reforma que precede o que antecede, né? Primeiro que acho que a maioria dos nossos ouvintes aí já o conhecem, esse John Wycliffe, né, na Inglaterra. Então, só rapidamente falando, né, por que tem esse movimento, né? Já dentro da própria Inglaterra, né, esses líderes que surgem como Wycliffe, ele observa que o papado está passando a exigir também pagamento, taxas. Então o povo, além das taxas, dos impostos que já tinha do próprio reinado, né, inglês, ainda tem o quê? Tem a contribuição que tem que ser para a igreja, né? Ele já dizia, veja só, que as escrituras são a única lei da igreja. Ele já admitia isso. Sei. Dizia que a igreja não tem como centro nem o Papa, nem os cardeais, mas que é todo o conjunto dos eleitos e que seu único cabeça é Cristo. Então, impressionante, 1300 e pouco já tinha esse conceito bem firmado, né? Sim. E hoje a gente vê que tem gente que não tem absolutamente informação, ou conhecimento, ou interesse nenhum a respeito disso, né? Uhum. Ele ainda afirmava, o Papa pode ser aceito desde que se porte, ou que se portasse como Pedro. Sim. Ele atacou, por exemplo, as ordens mendicantes, como no caso que nós vimos lá na França, né? Porque ele fala, ninguém precisa viver daquela forma, né? Como mendigo, tá? Para expressar o que? A dependência divina. E não tem base bíblica. Ele traduziu também a Bíblia para o inglês. O papado, ele condenou a hierarquia na igreja porque se entendia, o povo entendia que quanto maior o grau, a importância da pessoa dentro da igreja, porque ela se tornava mais santa, né? Não era simplesmente santificada, mas era considerada mais santa, não dentro do conceito protestante, obviamente, mas dentro do conceito que se formalizou dentro da igreja. Que vinha o frade, depois vinha o sacerdote, depois o bispo, o cardeal, e a expressão máxima da santidade seria o Papa, né? Sim. Não, ele fala, não, todo mundo é santo no sentido de dedicação, não pela hierarquia ocupada na igreja. Certo. Muito bem. O que nós podemos verificar, então, é que John Wycliffe veio trazendo elementos assim muito próximos daquilo que Martinho Lutero acabou defendendo também. E nós
vemos então que a história vai tomando forma no sentido de que essa reforma protestante que vai chegar. Exato. Muito bem. Só mais uma coisinha que, para finalizar essa parte, ele viveu de 1324 a 1384, né? 60 anos. Mas mais ou menos 30 anos depois, os restos dele tiveram que ser desenterrados e queimados, porque ele foi considerado herege, e herege tinha que ser queimado. Para ver, depois de 30 anos morto, né, o pessoal foi na sepultura, retirou o que tinha e queimou. Com esse fim trágico de Wycliffe, nós vamos encerrando esse episódio e quem sabe no próximo nós vamos continuar falando um pouco dele e falando de outros pré-reformadores que, sem dúvida, fizeram diferença na história da Reforma Protestante. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Wander, suas despedidas. Até mais, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio, então.